Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Agora, mais harmonizados, vamos nos sentar confortáveis para fazer a oração inicial. Senhor, nós que estamos aqui reunidos, pedindo tua bênção e a tua paz, para que nesta casa possamos hoje aprender mais um pouco, melhorando as condições de nossa vida. Permita, Pai amado, que teus mensageiros de luz possam nos envolver a todos, facilitando com a inspiração o aprendizado que hoje nos aguarda, promovendo entendimento e paz em nossos corações. Ajuda-nos a colocar em prática os ensinamentos recebidos, ofertando a cada um de nós a tua proteção, para que tudo possa transcorrer na mais perfeita paz. Te pedimos que ilumine a nossa irmã Gisele nessa palestra, para que possa nos trazer com as suas palavras boas lições. Rogamos que magnetize as águas ao fundo, colocando em cada gota as energias de que possamos estar necessitados. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Hoje temos conosco a Gisele, que vem do Grupo Espírita Luz da Fé, de Taverana. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar nessa casa, onde estudamos, onde trabalhamos, onde encontramos amigos tão queridos que nos recebem com tanto carinho, toda vez que temos a honra de vir conversar um pouco. Então, nessa noite, nós vamos conversar um pouco sobre os laços de família, as constelações familiares, esse assunto que a tantos de nós trouxe para o Centro Espírita, né? Esse assunto que a gente pode conversar, pode ver de um ponto de vista, de outro, mas sempre existe um ângulo a se estudar e a se pensar um pouquinho mais. Mas para começar, nós vamos ver um vídeo de uma canção que vai nos lembrar um pouquinho de um irmão muito querido nosso, e do qual, às vezes, mesmo a gente lendo, mesmo a gente assistindo palestras, mesmo a gente estando em contato através de todas as mídias, o nosso coração ainda não assimilou que ele está aqui tão perto e quer tanto que a sua voz e a sua mensagem sejam ouvidas.
Então, cometendo o atrevimento de dar meu pitaco na música do Roberto, eu diria que todo dia ele vai voltar, não um dia ele vai voltar. Todo dia ele vai voltar para colher as flores que nós semeamos e para aguardar a nossa nova tentativa de uma semente que vingue do bem no nosso coração. Mas vamos à família. Nesse momento do nosso orbe, que a gente vê profundo ataque às instituições familiares, né? Parece que tudo conspira para a desesperança, parece que tudo conspira para a gente acreditar que tudo está perdido. A gente se questiona se é realmente isso. E o Haroldo Dutra, um orador que talvez alguns de vocês conheçam, ele brinca, né, que em meio a um universo do tamanho do nosso, realmente quando alguém chega e diz pra gente, poxa, mas está tudo perdido. Não tem mais esperança, está tudo perdido. Ele diz, não, realmente, no meio desse universo imenso, Deus perdeu realmente o controle deste planetinha, né, que é um planetinha, só na nossa galáxia já é um planetinha, imagina comparado ao universo. Só desse ele perdeu as redes. Mas dentro desse ataque às instituições familiares e dentro dos conflitos que cada um de nós vivemos, e é claro que os nossos problemas para nós sempre serão os maiores, mas comparado às famílias que hoje fogem das zonas de guerra, das famílias que têm seus filhos traficados, que têm seus filhos abusados, que têm seus filhos torturados, das famílias que se dissipam, das famílias que buscam só um refúgio, os nossos problemas se tornam tão pequenos, né? E a gente começa a refletir mais de outra forma. Nós encontramos na literatura espírita diversas citações, diversas formas de pensar e de estimular o bem dentro da família. Nós sabemos que a família é o nosso cadinho, é o potinho onde nós somos colocados, misturados uns aos outros para evoluir. Mas, às vezes, a gente se revolta e a gente acha que o nosso lugar não era ali. Nós encontramos outras situações onde a família é citada, principalmente na codificação espírita, por Kardec, que teve uma atenção especial à família. Então ele coloca no Livro dos Espíritos uma questão específica, que não precisa dizer mais nada, que a gente se pergunta, né? O que seria hoje se os laços de família se relaxassem, se as famílias acabassem por se destituir, se não houvesse mais unidade familiar? Seria uma recrudescência ao egoísmo. Na questão 775 os Espíritos respondem. Simples e direto. Porque não é o fantasma que a gente tanto foge. Orgulho e o egoísmo, origem da maioria dos nossos males. Então, família sempre. Mas por quê? Então a gente vai um pouquinho mais a fundo. Como a família é tida como base da sociedade, e Kardec já coloca isso, mencionando tantas vezes, citando só no Evangelho segundo o Espiritismo, em 3 capítulos, ele dedica a família. 3 capítulos do Evangelho. Então, considerando isso e a importância dessa unidade para a sociedade, quer dizer, o que a gente é em família, a gente refletirá na sociedade, a gente se depara com esse homem e a sua mensagem. A gente pensa que há 2000 anos atrás, antes inclusive, eles esperavam o Messias ansiosamente. O povo judeu esperava, só que fazia uma expectativa dele super material, de um chefe de exércitos que viria dizimar aqueles que humilharam e destrataram o povo prometido. Então eles faziam uma imagem dele de um vingador que viria em todo o poder para destruir os povos que foram contra os judeus. Quando a gente pensa sobre essas expectativas e se depara com a realidade,
se depara com um bebê que nasceu em um estábulo, em um paiol, né? Para falar a nossa realidade da nossa terra, em um paiol, né? Dentro de uma manjedoura, dentro de um coxo, né? A gente pensa, que mensagem isso quer passar para a gente? Essa criança que nasceu com apenas seu pai e sua mãe, ninguém tinha espaço para ele, né? Um pai carpinteiro e uma mãe, uma mulher comum. O que significa isso? Será que a gente para refletir qual é a mensagem que Deus quis trazer para a gente quando coloca o filho dele em todo poder e glória, nascendo nessa circunstância humilde com a sua família? E em algumas obras se cita a solicitude de Jesus, ainda quando criança, com a mãe, com o pai, o amor, o carinho. Aí para comparar a gente com Jesus, né? É um pouco complicado, né? Porque as nossas famílias não são o modelo da família de Jesus. Não são. Porque viver no contexto familiar é muito difícil. Viver com as pessoas que a gente veio aqui conviver, na maior parte das vezes, é muito doloroso. Por mais que a gente tente, e a gente tenta, por mais que a gente se esforce, às vezes a gente não se esforça tanto assim, às vezes a gente se esforça mais nas palavras do que nas atitudes de verdade. A gente, às vezes, não consegue e acaba se odiando. E isso acontece. Às vezes a gente já nasce com esse sentimento. E existe também marra contra isso. Porque Jesus já disse também: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Quando não há mais opção para a gente se reconciliar com os inimigos, onde eles são colocados para a gente aprender a sublimar esses sentimentos? Dentro da nossa família. Às vezes como pai, às vezes mãe, às vezes irmão, mas são aquelas pessoas que a providência divina nos amarra a elas, né? A providência divina para tirar um pouquinho a responsabilidade dos nossos ombros, porque na verdade, quem nos prende uns aos outros é a nossa própria consciência, né? E a gente sabe que o ódio é apenas o amor que adoeceu. Então, para odiar alguém, eu preciso um dia ser amado, né? Ninguém odeia alguém que não conhece. Ninguém odeia alguém do nada. Pode ser que nessa vida encontrou aquela pessoa, teve uma antipatia gratuita, que a gente sabe que não é. Mas ninguém odeia sem ter amado antes. Então Jesus nos traz essa máxima: reconcilia-te com teu inimigo, e nos aproxima para quebrar essas algemas de ódio e transformar em amor. Porque o objetivo de estarmos aqui, evoluindo, crescendo, é aprender a amar. Não tem outro. Não adianta, é o nosso destino, então ama de uma vez, perdoa de uma vez que dói menos. Porque vamos continuar todos juntos, não adianta. Bem, a gente vive nesse momento num culto de prazer intenso. Juventude hoje é sinônimo de viver o agora intensamente, sem pensar no amanhã, né? E todo aquele que optar esse caminho, que normalmente é o pai e a mãe, né, é o empecilho, é o malvado, é o meu algoz, né? Porque a gente vive esse culto, é a nossa sociedade de hoje. Se a juventude não viver intensamente, não beber intensamente, não sair intensamente, veja, nada contra isso. Mas aqueles que pensam ainda que ser pai, ser mãe, sou nova nessa carreira,
Mas aqueles que pensam que ser pai e ser mãe é dizer sempre sim, é compreender em todos os momentos, é aquela relação de comercial de margarina, infelizmente, estão enganados. Não existe uma instituição familiar onde não exista o conflito, onde não exista uma relação para ser ajustada, porque, é claro, nós temos ali espíritos muito amados do nosso coração. Nós temos aqueles que vêm para nos impulsionar, para nos fortalecer, para nos ajudar, mas também tem aqueles que vêm para nos alfinetar, porque às vezes se a gente não leva uma alfinetadinha, a gente não dá um passo para frente. Quando tudo está confortável, está tranquilo, está favorável, a gente não progride, está bom assim. Né? Ninguém está ali. E a gente, infelizmente, ainda é um pouco assim. Se está tudo muito bom, a gente fica como está. Mas se tem alguém cutucando, se tem alguém ou perseguindo ou criticando, né? Porque eu tenho a impressão que todo pai, toda mãe que não revista a mochila, que não pergunta com quem estava, que não pergunta se foi na aula, que não pergunta que horas voltou, que não pergunta quem são os amigos, que não diz para voltar a tal hora, que não vai lá conferir se estava mesmo lá naquele lugar, que não revista as mensagens do WhatsApp, que não confisca a senha do celular, eu tenho a impressão que em algum momento esses pais vão se arrepender gravemente. Porque vai deixar o seu filho à mercê de um mundo doente, com objetivos não especificados, em rota de colisão com a própria vida.